noite fria e silenciosa no bairro do Limoeiro. As ruas estavam desertas e as poucas luzes que restavam nos postes piscavam esporadicamente. Era como se algo estivesse errado, mas ninguém ousava comentar. A sensação de que algo sinistro rondava o bairro tomava conta das mentes dos mais sensíveis. Desde que o parque foi fechado abruptamente, sem explicações, as crianças da vizinhança simplesmente desapareciam, uma a uma. Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, que costumavam brincar despreocupados pelas ruas, agora passavam os dias trancados em suas casas. Havia algo nos olhos de seus pais, uma inquietação sombria, como se soubessem mais do que admitiam. As janelas estavam sempre fechadas e as portas trancadas. Nenhum dos adultos falava sobre o parque, exceto em sussurros assustados. As autoridades deram desculpas, falando sobre reformas, mas todo mundo sabia que era mentira. Tudo começou na noite em que o parque foi fechado. Uma bruma pesada surgiu do nada, envolvendo todo o Limoeiro. Naquela mesma noite, o grito de uma criança ecoou pelas ruas, paralisando todos que o ouviram. Desde então, ninguém mais foi o mesmo. Curiosos e cansados de tanto silêncio, Mônica decidiu que não podia mais ignorar. Ela sempre foi a líder do grupo, a mais destemida, e a falta de respostas estava a corroendo por dentro. Convocou seus amigos para se encontrarem na casa de Cebolinha, o único lugar onde eles poderiam conversar sem serem vigiados. "A gente precisa fazer alguma coisa", disse Cebolinha. Seu usual problema com o R soava menos infantil e mais apavorante agora. "Tá maluco, Cebola?", questionou Magali, visivelmente assustada. "Você não ouviu o que os adultos dizem? É perigoso. Não importa o que eles falam, a gente sempre deu um jeito nas coisas. Não é agora que vamos ficar com medo." Mônica respondeu, batendo o pé no chão com força. Cascão, com o rosto suado, parecia estar prestes a desmaiar de medo, mas ainda assim concordou. Eles decidiram naquela noite que iriam até o parque e descobrir o que estava acontecendo. Na mente das crianças havia um misto de adrenalina e terror. Na noite seguinte, com lanternas em mãos e corações acelerados, o grupo seguiu pelas ruas desertas até o parque. O portão estava coberto por correntes grossas, mas parecia que alguém, ou algo, havia as rompido recentemente. Um odor forte e metálico vinha de dentro, como sangue envelhecido. Ao atravessarem o portão, um silêncio absoluto os envolveu. Nem o vento soprava entre as árvores. O parque, que costumava ser um lugar alegre e cheio de risadas, agora era uma paisagem morta. Brinquedos abandonados rangiam ao sabor de um vento que não existia. O chão parecia pulsar sob seus pés, como se o próprio solo estivesse vivo e faminto. Foi quando eles avistaram algo que jamais esqueceriam. No meio do parque, em frente ao carrossel, havia um poço. Ele não estava ali antes. De suas profundezas emanava um som baixo, como um choro abafado. Curiosa, Mônica se aproximou e olhou para dentro. Seus olhos se arregalaram, e sua pele, sempre pálida, ficou ainda mais branca. "O que foi?", perguntou Cascão, se aproximando hesitante. "Eu acho que vi alguém lá embaixo", respondeu Mônica, sua voz trêmula pela primeira vez. Cebolinha, sempre curioso e imprudente, correu até o poço e jogou a lanterna lá dentro. Quando a luz atingiu o fundo, eles viram o impossível, uma versão distorcida e mutilada de si mesmos. Suas faces estavam retorcidas em gritos de agonia, os corpos retorcidos de maneira grotesca, como se algo tivesse brincado cruelmente com eles. De repente, uma das figuras começou a se mover. Ela ergueu a cabeça lentamente, os olhos brancos como leite, vazios, mas cheios de um ódio inimaginável. Mônica,
horrorizada, começou a recuar, mas era tarde demais. O poço começou a emitir um som alto, como 1000 vozes gritando em desespero. As versões distorcidas começaram a subir pelas paredes, com mãos deformadas e garras afiadas. Cascão vomitou de medo enquanto Magali desmaiava. Cebolinha tentava desesperadamente correr, mas suas pernas não obedeciam. Foi quando uma sombra gigantesca surgiu do centro do parque. Uma figura humanoide, com longos braços e uma boca cheia de dentes afiados, flutuava no ar. Seu corpo era uma mistura macabra de carne e metal, como se tivesse sido costurado a partir de pedaços de várias criaturas. Eu estava esperando por vocês, sussurrou a figura, com uma voz que parecia vir de outro mundo. Finalmente vocês vieram pagar o preço pelo pacto. O grupo, aterrorizado e sem saber o que aquilo significava, olhou para Mônica, esperando que ela tivesse uma resposta, mas até ela estava sem palavras. Pacto? Do que você está falando? Mônica gritou, mas sua voz soava fraca, como se algo estivesse sugando sua força. A figura gargalhou, uma risada sombria e dolorosa, e começou a se aproximar. Quando vocês eram crianças, seus pais fizeram um pacto. Para manter a felicidade eterna no bairro, eles sacrificaram outras crianças. Agora é a vez de vocês. As crianças congelaram em terror, enquanto a verdade sombria os atingia como uma onda de frio. Seus pais sabiam. Eles sempre souberam. O parque, as crianças desaparecidas, o silêncio. Era tudo parte do acordo. Cebolinha tentou correr, mas a criatura o agarrou pelo pescoço, erguendo-o no ar. O som de ossos quebrando ecoou pela noite e seu corpo foi jogado ao chão como uma boneca de pano. Mônica, em desespero, pegou uma pedra e atirou contra a criatura, mas foi inútil. O ser riu novamente e olhou diretamente para ela. Agora, você será a primeira. De repente tudo ficou escuro. O som de risadas distorcidas e gritos ecoou pelo parque. Quando a luz voltou, Mônica estava sozinha. Não havia sinal de seus amigos ou da criatura. Apenas o poço permanecia lá, aberto, como uma cicatriz no solo. Assustada, ela tentou correr, mas seus pés pareciam colados ao chão. Uma mão fria e invisível segurou seu ombro, sussurrando em seu ouvido. O próximo é você. Mônica caiu de joelhos, ofegante. Ela estava presa, com a mente correndo, tentando compreender o que acabara de acontecer. Seus amigos haviam desaparecido sem deixar rastro, e a criatura que os atacou parecia ter se dissipado no ar. O parque estava mortalmente silencioso novamente, mas o poço continuava lá, um convite macabro para o desconhecido. A mão invisível que a tocara ainda parecia estar ali, apesar de não haver mais ninguém ao seu redor. Era como se o toque estivesse gravado em sua pele, queimando lentamente sua sanidade. A noite estava longe de acabar, e Mônica sabia que, se ficasse parada, seria a próxima vítima. Ela tentou se levantar, mas suas pernas estavam bambas. Todo o medo que sempre dizia ser capaz de enfrentar agora a consumia por completo. Cada passo que dava era um esforço, mas ela sabia que precisava sair dali. Seu único pensamento era buscar ajuda, falar com os adultos, fazer com que acreditassem no que aconteceu. O caminho de volta para casa parecia mais longo do que antes. O bairro do Limoeiro, geralmente acolhedor, agora parecia uma cidade fantasma, com casas silenciosas, luzes apagadas e uma sensação sufocante de abandono. Quando finalmente chegou em frente à sua casa, correu para a porta, batendo freneticamente. Mas ninguém atendeu. Ela bateu com mais força, as lágrimas começando a escorrer de seus olhos. Algo estava errado. Seus pais nunca a deixariam esperando do lado de fora, ainda mais aquela hora. Ela foi até uma janela e olhou para dentro.
O coração de Mônica parou por um momento. Sentada à mesa, sua mãe estava imóvel, com o olhar fixo em algo na frente dela. A cena parecia normal à primeira vista, mas quanto mais Mônica observava, mais perturbadora se tornava. Seus olhos estavam completamente brancos, como os das criaturas no poço. Seu pai, ao lado, estava na mesma condição, sem vida, sem alma, apenas existindo naquela posição como bonecos. Ela gritou, mas nem seu pai nem sua mãe reagiram. Era como se estivessem mortos, mas ainda respirando. O terror tomou conta dela novamente, e ela correu para longe da casa, sem saber aonde ir. De repente, uma ideia cruzou sua mente. Talvez as casas dos seus amigos estivessem normais. Talvez eles tivessem conseguido fugir de alguma forma. Ela decidiu correr até a casa de Magali, que morava a alguns quarteirões dali. Mas ao chegar lá, foi recebida por uma visão igualmente aterradora. A porta estava entreaberta, rangendo com o vento leve, e a casa estava imersa em escuridão. Mônica hesitou por um momento, mas a curiosidade venceu o medo, e ela empurrou a porta para entrar. O cheiro de podridão que imediatamente a atingiu fez com que ela recuasse. Algo apodrecia ali dentro, algo que antes era vivo. Ela chamou por Magali, mas não houve resposta. Apenas o silêncio pesado e opressor. Magali. Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Ela subiu as escadas devagar, cada degrau rangendo sob seus pés. E foi quando ela viu a porta do quarto de Magali. Ao abri-la, uma visão que a mente de uma criança nunca deveria processar se revelou. Magali estava deitada em sua cama, mas seu corpo estava irreconhecível. Seus olhos haviam sido arrancados, suas roupas manchadas de sangue seco. A expressão em seu rosto, porém, era de um sorriso forçado, como se alguém tivesse manipulado seus músculos para manter aquele horrível semblante. Ao lado dela, havia uma mensagem escrita na parede, em letras trêmulas e sujas de sangue. Ela come, mas agora ela é comida. Mônica vomitou, as pernas falhando sob seu peso. O medo a consumia de tal maneira que ela mal conseguia pensar direito. Seus pensamentos eram dominados por imagens de suas próprias versões distorcidas no poço, pelos corpos mortos de seus pais e agora por Magali brutalmente assassinada. Ela sabia que se ficasse ali, seria a próxima. Não havia dúvidas de que algo ou alguém estava caçando as crianças do limoeiro e ela era a última. Mônica saiu correndo da casa de Magali, sem rumo, sem destino. As lágrimas turvavam sua visão e sua respiração estava entrecortada por soluços de desespero. Ela correu até não aguentar mais, até que seus pés sangrassem e seus pulmões ardessem. Quando finalmente parou, estava diante da velha igreja do bairro, um lugar que costumava ser um refúgio, um lugar de paz. Agora, no entanto, havia algo de errado ali também. As portas da igreja estavam abertas e uma luz fraca escapava do interior. Contra seu instinto, Mônica caminhou em direção à entrada, empurrada por uma força inexplicável. Dentro da igreja, o altar estava coberto por velas derretidas, e no centro havia um grande espelho. O espelho parecia vivo, pulsando como se fosse feito de carne em vez de vidro. A figura sinistra da criatura que ela tinha visto no parque estava refletida ali, mas agora sua forma estava mais clara. Era uma mulher grotesca, com tentáculos saindo de suas costas e uma boca que se abria de orelha a orelha, cheia de dentes pontiagudos. Você ainda não sabe, Mônica? A voz da criatura soou na mente da garota, ecoando em cada canto da igreja. Foi você quem começou tudo isso. Mônica sacudiu a cabeça, incrédula. Eu não fiz nada. A criatura riu, uma risada que fez as paredes da igreja tremerem. Foi seu pacto, quando você ainda era uma criança, um bebê.
Seus pais me entregaram você. Eles juraram que você seria minha. E agora é hora de pagar a dívida. Mônica começou a recuar, mas seus pés estavam presos ao chão. O espelho começou a se contorcer e a criatura começou a sair dele, seus tentáculos se espalhando pelo altar. As velas começaram a apagar uma a uma e o ambiente ficou mais escuro e sufocante. Não adianta fugir, Mônica. Você pertence a mim. Sempre pertenceu. A última coisa que Mônica viu foi o reflexo de seus próprios olhos no espelho, vazios e brancos, como os de seus amigos.